Eu queria abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 13, versículo 15. Então quero parabenizar e é uma honra poder estar compartilhando com vocês uma palavra que vem do Senhor. É uma linda história dessa igreja, 5 anos. E se a gente pegar cada 5 anos de nossas vidas, a gente vai ver o crescimento. O pastor falou algo ontem, o bispo Fernando, ele falou: se você, pastor Careca, olhar 1 ano atrás, a gente olha 1 ano atrás a fotografia, as coisas, e vê hoje, é outra história. Então que nós possamos estar crescendo a cada dia, a cada ano que passa, a gente olhar para trás e dizer: eu melhorei, eu sou uma melhor pessoa, eu sou um melhor cristão, eu sou uma pessoa que cada vez mais eu deixo de me apegar às coisas do mundo para viver em Cristo Jesus. Amém? Lá em João 13, versículo 13 diz assim, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Olha como é forte. Eu dei o exemplo, e assim como eu fiz, que nós também façamos. Possamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui, tendo prazer na tua presença, se deleitando na tua palavra. E Pai, grato por estar aqui, que eu possa ser usado, que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração, Pai. Assim como essa casa tem zelo pelo Senhor, assim como os ministérios fazem andar esse mover, através da liderança do pastor Carioca, da pastora Keila, que a gente possa andar em crescimento, buscando a tua graça, se aperfeiçoando na tua palavra. Vamos errar, vamos, mas o arrependimento vem ao nosso coração. Que nesta manhã seja uma manhã que venha a ser renovada a tua palavra em nossos corações. Usa, Senhor, esta manhã para que essa palavra venha dar frutos em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Então, essa passagem aqui a gente vai voltar depois. É uma passagem que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Mas antes disso eu queria ir lá em Êxodo e contar uma história das parteiras. Quando o povo do Egito ele foi escravizado durante aproximadamente 400 anos, mais de 400 anos, e Moisés foi o escolhido para tirar aquele povo, né? Então ocorreu toda aquela opressão, aquela perseguição, toda aquela opressão ali diante daquele povo, para que ele ficasse escravo, cativo. E aí até chegar José, né? Foi governador, depois de tudo que ele passou. Morreram todas as famílias, as 12 tribos ali, as lideranças, os filhos de Jacó. E aí passa o tempo, e lá em Êxodo, vai chegar o momento que o faraó, ele não sabe da história que se passou. Ele não sabe da história de José, ele não sabe da história do povo hebreu. E naquele momento ele viu que o povo se multiplicou, o povo ganhou força, o povo, ele conquistou as terras. E para faraó aquilo era uma afronta, e ele queria acabar com aquilo, ele não queria que aquele povo prosperasse. E a ideia de faraó foi o quê? Foi matar os bebês dentro da barriga das suas mães. As mulheres hebreias, elas tinham que ter só as filhas mulheres, para que aquilo não se propagasse. Ele só queria as filhas mulheres e queria matar os bebês homens. E foi chamado as parteiras para fazer esse momento. Naquela época, né, chamavam as parteiras, ela acompanhava ali, no dia que estava próximo, chamava ela para que ela viesse socorrer, para que ela viesse fazer o parto. E naquele momento, se a gente pegar Êxodo, capítulo 1, ele vai dizer assim, no versículo 16. Deixa eu ver aqui. Meu óculos já não está muito legal, já mais não. Ainda bem que quando eu jogava, eu acho que Deus botava uma visão diferente. Então, no 16, capítulo 1, versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras dos hebreus, dos quais o nome de uma era
Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Isso é a mensagem de Faraó para a parteira. Se vier menino, mate. Se for filha, menina, pode deixar viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservaram os meninos com vida. E ontem, o bispo Fernando, ele começou falando sobre Abacuque. Abacuque orou a Deus e disse: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Temer não é você ter medo simplesmente, é você ter obediência à palavra. É você temer a um Deus. Você pode desobedecer o mundo, mas não vai desobedecer a Deus assim como ela. Ela recebeu uma palavra de Faraó. E o mundo está levando a tua casa, a tua família, toda hora uma palavra para você fazer algo. Mas que você, se tem que desobedecer, desobedeça ao mundo. Mas tenha temor a Deus. Coloque sua vida diante de Deus para que o temor, assim diz lá em Provérbio, que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Provérbio 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quanto mais você tiver temor a Deus, quanto mais você tiver temor à palavra de Deus, respeito, zelo, obediência, mais sabedoria você vai estar. Preste atenção quando você vai decidir as coisas que estão no dia a dia, na sua vida. Quanto mais alicerçado na palavra, quanto mais temor à palavra, quanto mais você está em comunhão com os irmãos, você tem mais sabedoria, mais prudência de resolver as situações familiar, profissional, com seus filhos, com seus cônjuges. E elas temeram ao Senhor. No versículo 18 diz: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram ao Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes mesmo que a parteira venham a elas. Então Deus, ele teve tanto zelo com esses meninos, que foi daí que saiu Moisés, que antes mesmo dela chegar lá, os bebês já haviam nascido. Elas não eram viçosas, eram mulheres vivas, eram mulheres férteis, porque Deus tinha um propósito, tinha um plano, tinha uma promessa, assim como a promessa lá de trás que Deus para Abraão de ser uma grande nação. Assim eu escutei ontem à noite aqui o bispo falar que essa igreja, ela veio de uma promessa, ela veio de uma palavra, ela veio para Blumenau, de Blumenau vai ser um celeiro de outras igrejas, outros pastores que vão sair daqui, e vocês têm que estar preparados, vocês têm que estar em treinamento, vocês têm que estar buscando se envolver com o ministério, porque Deus quer te usar e Ele vai te usar. Esteja debaixo da palavra, esteja debaixo do temor do Senhor. Quando ele falou isso aqui, depois ele viu que não tinha jeito, ele decretou que jogasse os filhos no rio. Foi daí que a mãe de Moisés colocou ele numa cesta de junco e colocou no rio até chegar a filha de Faraó. E daí cuidaram dele até os 40 anos, enfim, e ele virou o libertador. Mas o que eu queria meditar nesta parte aqui desse trecho, e trouxe ele porque o mundo, assim como o Faraó, ele vai lançar uma palavra contrária. A gente é que vai absorver se vai tomar posse daquela palavra contrária, sim ou não. O que a gente tem que ter é temor do Senhor e estar assim como Abacuque, debaixo da palavra, e temer a palavra que foi lançada para a sua vida. E se Deus lançou uma palavra lá atrás, assim como foi falado ontem, quem estava aqui ouviu, se Ele não falou ainda, continue debaixo dessa palavra, porque no momento certo Ele vai falar novamente. E essas mulheres, elas eram parteiras. E quantas pessoas estão aí para dar luz ao mundo, a luz espiritual. Pessoas estão mortas emocionalmente, pessoas estão mortas espiritualmente. Pessoas estão vagando pelo mundo como um zumbi, pessoas estão aí no meio das drogas, no meio das bebidas, nas prostituições, com a mente vazia, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Mas Deus te escolheu
para ser essa parteira espiritual, para ser esse parteiro espiritual, para vir até essas pessoas, para que possa ser gerada vida, através da tua vida, através da tua boca, através do teu exemplo. Pessoas estão mortas andando pelas cidades e muitas das vezes elas estão do nosso lado. E às vezes a gente não tem coragem de abrir a boca porque o mundo fala isso, o mundo fala aquilo. Ou até mesmo você tem um preconceito com você mesmo de achar que porque eu sou tão próximo eu vou ferir ela e eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. E Deus vai usar quem? Se não é você, se prepare, seja ousado. Porque é bonito de ver as pessoas na Bíblia ter ousadia, buscar o Senhor, orar ao Senhor, fazer cair chuva do céu e a chuva vem. E por que Ele não vai usar nós, se Ele mesmo disse que Ele vai fazer muito mais através de nós? Então que a gente pode se preparar, porque vidas sedentes estão aí. Eu sei que vocês já fazem isso, vocês buscam isso, vocês têm isso dentro do teu coração. Mas que a gente não olhe para o retrovisor, a gente só siga, marchem, vá adiante. Assim foi o povo quando viu o povo de Faraó vindo lá, o exército. Moisés disse, marchem. O mar se abriu, eles passaram em terra seca. E assim Ele vai fazer através da tua vida. Não espera se capacitar, não espera ter um repertório, palavras bonitas, ter algo especial para falar. Especial você já é, assim como o pastor João já falou. Não acha que para você falar para alguém, para orar por alguém, você tem que ter orações lindas e maravilhosas, você tem que ter um coração sincero, você tem que ter um coração quebrantado e contrito, você tem que ter arrependimento de coração, para que quando você venha falar, é Deus te usando, porque você não está amando as coisas, você está amando as pessoas. E nada maior do que a sinceridade. Davi foi reconhecido não pelas coisas grandes que ele conquistou, ele foi reconhecido como segundo coração, não foi porque ele teve as coisas ou foi rei, ou porque ele destruiu Golias. Ele é conhecido sim, mas o que chamou a atenção de Deus não foi tudo isso. O que chamou a atenção de Deus foi o arrependimento de Davi, porque ele foi pecador, e olha os pecados de Davi, vários e pecados horripilantes, porque se tem alguém que anda do nosso lado e cometesse os pecados de Davi, eu não sei se a gente tem coragem de continuar a andar com essa pessoa. Então Deus ele quer o teu coração, Deus ele quer a tua sinceridade, Ele quer fazer você crescer em um ano que você não cresceu em 5 anos que se passaram. Ele quer multiplicar as bênçãos na tua vida. E quando a gente fala em bênçãos na sua vida, não é as bênçãos materiais, é as bênçãos espirituais, porque Ele já determinou nos céus, Ele já derramou sobre a tua vida as bênçãos espirituais. Só toma posse. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, a gente precisa só ser obediente a Deus, seguir a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. A palavra diz que ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, ela penetra a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do teu coração. E nada melhor do que a paz de Deus, que ela excede todo entendimento, porque ela guarda o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Ele vai limpar aquilo que está impuro na tua vida, no teu coração, na tua alma. Mas para isso a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Nada melhor do que chegar nessa igreja e ter um bom dia com a palavra de Deus, né, Tiago? É um bom dia com a palavra de Deus, é acordar, um bom dia, como o Tiago falou ontem ali, é bom dia com o Espírito Santo, é acordar e dizer bom dia, Deus, porque quantas pessoas dormem e não acordam mais? Quantas pessoas estão dormindo aí no hospital, estão vivas, entre aspas, mas estão de olhos fechados e vegetando? E nós estamos aqui podendo louvar ao Senhor, levantar os nossos braços, adorar o Senhor com alegria. O seu sorriso faz muita diferença na vida daqueles que estão perdidos. Não deixe de sorrir para alguém que está nas trevas, porque você é luz. Aquele sorriso que você, ao passar pela rua, e você às vezes deixa de dar um sorriso, aquilo pode marcar a vida daquela pessoa. Não importa se ele está fedendo, se ele está cheiroso, não importa se ele está sujo, não importa se ele é negro, se ele é branco, se ele é gordo, se ele é magro. Mas um bom dia, um aperto de mão, um abraço sincero, às vezes faz a diferença na vida dessa pessoa. Porque as pessoas por si só, elas já deixam essas pessoas de lado, a sociedade elas já afastam. É só olhar para o texto bíblico e ver as pessoas que eram leprosos, elas eram excluídas da sociedade. E essas pessoas se coloquem no lugar dela por 1 minuto e vejam como é que ela anda, como é que as pessoas olham para ela, como é que as pessoas comportam diante dela.
ela não é você, ela é uma pessoa excluída da sociedade. Imagine você agora chegando com um sorriso no rosto e perguntando como é que você está. Como é que você tem vivido? A tua luta está grande, mas Deus, Ele quer mudar a tua vida. Ele te ama independente do que você fez, do que você faz, do como você está. Isso é amar as pessoas. Isso é contagiar pelo amor de Cristo. Você é um pequeno Cristo aqui na terra e Deus, Ele quer continuar te usando tremendamente. Amém? Você é uma parteira, você é um parteiro. Não deixe isso passar. Você um dia foi tocado por alguém que tirou um tempo para orar por você, para falar do amor de Cristo. Um dia Deus usou alguém para buscar na palavra um versículo para te entregar. Um dia você foi amado por alguém, foi abraçado por alguém, foi aconselhado por alguém que estava de joelhos orando pela tua vida. Isso é gratidão, é hoje você poder retribuir para outras pessoas assim como você foi resgatado. E se tem uma coisa que a gente pode buscar na Bíblia como exemplo, e é o nosso maior exemplo, é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, e nesse versículo que a gente leu, no capítulo 13 de João, no versículo 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, faça vós também. Isso é muito forte. Ele deu o exemplo para que a gente possa fazer também. E ele deu esse exemplo horas antes de morrer. Esse exemplo foi lavar os pés do discípulo. Se tem uma coisa mais simples que Jesus poderia fazer, foi nesse momento fazer isso. E ele fez isso horas antes de morrer. Se você estivesse sabendo nesse momento que estaria a poucas horas da sua morte, o que você faria? Você estava sabendo que dentro de poucos minutos iria morrer. Você já parou para pensar o que é que você faria? Ligaria para o pai, para a mãe, para o filho, abraçava com a família, fazia o jantar, ia para a igreja correndo, não sei. Mas Jesus, poucas horas antes de... E esse texto ele só está escrito em João, quando ele lava os pés dos discípulos. Ele pensou em servir. Jesus ele não pensou em falar só. Ele deu o exemplo. A gente vai ver que esse exemplo de simplicidade é o que a gente precisa carregar no nosso dia a dia. Aí você pode dizer, mas Jesus é amor também. Ele é o exemplo. Mas verdadeiramente Jesus é o amor. Para mim ele não é o maior exemplo de amor, porque ele é o próprio amor. O maior exemplo dele para mim é a simplicidade, é o gesto simples. Jesus ele falava para o povo de maneira simples. Às vezes ele falava em parábolas para o povo começar a pensar, a entender, depois ele vinha com a resposta. Mas ele falava de maneira simples. Você não precisa ficar procurando palavras difíceis para evangelizar. Você não precisa procurar estudos científicos para querer levar algo para aquela pessoa que está nas trevas. Essa semana eu lembrei, não sei se tem algum advogado aqui, mas se tem algo muito difícil e complicado é quando a gente tem alguma coisa para resolver e vai falar com o advogado, ele quer falar na língua do advoguês. Ele quer mostrar que é assim, assim, assado, e a gente não entende nada. Mas quando vem com a linguagem simples, olha, a audiência é dia 2, você tem que levar seu documento e ponto final, a gente entende. Então imagine como leigo, como no meio da escuridão, a gente vai falar com alguém, vai querer usar palavras difíceis, vai falar dos fins dos tempos, da trombeta, dos selos do Apocalipse. Não, você tem que usar a simplicidade de Jesus, assim como ele chegava. E se tem uma coisa que complica é quando a gente vem para Cristo, complica no bom sentido. Estava falando com o Tiago esses dias, quando o cego que estava no meio lá, que Jesus chegou e usou o barro e o cuspe, passou no olho dele, ele não tinha problema nenhum, o cego ele não enxergava, ele ficava no meio do caminho, cego de nascença. E o povo passava, nem notava ele. Mas um dia que Jesus colocou o barro e o cuspe no seu olho e pediu para ele lavar no tanque, que ele começou a enxergar, começou a vir as turbulências na vida dele.
Manda chamar ele, os fariseus. Manda lá, os doutores da lei. Quem é ele? Quem foi que curou? E lá vai o cego lá para o templo. Chama o pai dele, chama a mãe dele, a confusão. Mas por que ele fez isso? E ele enxergava. Não, ele nasceu cego. Olha a confusão que gerou. E quando Deus abre as janelas do céu e tira as escamas da nossa vista, a gente começa a enxergar as coisas espiritualmente. As coisas do mundo começam a confrontar. Porque a gente estava no mundo, a gente não enxergava nada. Eu, certa época da minha vida, eu ia para a noite, uma vez ou outra eu saía, mas eu entrava numa boate, 20 anos, solteiro ali. Muitas das vezes eu entrava e pedia proteção a Deus. Olha a ignorância. Oh, Deus, me protege nesta noite, me guarda. Mas era ignorância. E aí quando a gente começa a vir para o Evangelho, pessoas começam a amar a gente de uma forma, e eu sou grato a Deus por isso. E aí eu quero abrir um parênteses, porque quando na nossa casa não tinha ninguém evangélico, e minha irmã, a primeira vez que foi chamada lá para ir para uma amiga dela de trabalho, que ela louvava na Assembleia de Deus, ela me fez um convite, olha, minha amiga vai fazer tem oportunidade, vai cantar um louvor, e Simone me chamou e eu fui. Lá em Prazeres, pastor, não sei se conhece lá Prazeres, cidade ali do lado de Recife, cidade grande Recife. E eu lembro que ela louvou, a gente ficou em pé, eu todo sério, não batia palma, não fazia nada, né? A gente fica um passarinho fora do ninho ali, estranho. E quando terminou o louvor ali, a oração, eu sei que fizeram uma roda assim ao redor da gente, aquele povo começou a falar em línguas, eu não entendia nada, e a primeira coisa que eu fiz, né? Botei a mão no bolso, no celular, e fiquei assim, sabe, meio temeroso, o que é que vai acontecer aqui? E a gente não entende porque a gente é do mundo. Agora imagina eu, comecei a trabalhar no futebol, pessoas tinham reuniões dentro da concentração, e eu lembro que eu vivia no mundo. E sim, outro detalhe, quando ela começou a ir na igreja, eu ficava, meu Deus, Simone enlouqueceu, vai começar agora a ir na igreja dos crentes e tal. Ela ia uma vez ou outra, enfim, passou um tempo, depois eu comecei a ir. Mas como foi o meu começo ali, foi interessante, porque eu lembro que quando as pessoas me chamavam, a gente concentrava, viajava, concentrava e ia para um hotel antes de um jogo, né? E sempre o jogo domingo, no sábado à noite, essas pessoas que andavam com a capa preta debaixo do braço, né? Que me assustava, era uma coisa chata. Hoje a gente faz tão natural, mas eu lembro que quando eu via uma pessoa assim, ó, se eu tivesse do lado da rua eu atravessava, porque era chato, parecia que aquela pessoa vinha com, sabe? E realmente algumas pessoas daquela época, eles não tinham sensibilidade. Eu acho que pelo confronto do mundo eles agiam às vezes de uma forma diferente. Eu acho que eu tive traumas também assim de ver algumas pessoas no ônibus gritando e o inferno vem e tal, e você fica lá em Recife, é muita gente dentro do ônibus gritando, falando da palavra. Mas quando eu cheguei no futebol, eu vi algo diferente. Eles me chamavam na hora do jantar e diziam, olha, às 8 horas vamos fazer uma reunião lá no quarto. Tem um amigo nosso que ele tem um violão, e ele vai cantar algumas músicas, a gente vai compartilhar do amor de Cristo. Eu dizia, beleza, 8 horas, tô lá. Ia pro quarto, dormia e não ia. Na quarta-feira, outro jogo, e na terça-noite estávamos no hotel. As mesmas pessoas iam lá com um sorriso no rosto, parecia que era a primeira vez que estava me chamando, dizia, olha, vamos estar lá no quarto, nosso irmão vai tocar um louvor, vamos compartilhar da palavra de Deus, você está sendo convidado. E eu, beleza, 8 horas mesmo? Beleza. E não ia. Isso foi se passando. Só que eles eram insistentes, mas não eram insistentes com raiva, era sempre com aquele amor, e aquele amor acaba nos contagiando. Por isso que eu falo, a gente deve amar mais as pessoas independente do que as coisas, e independente do que elas fazem. Porque quantas pessoas evangelizou para uma pessoa, e essa pessoa foi pastor de milhares e milhares. Você já pensou que se você começar a discipular uma pessoa e investir o seu tempo, porque investimento na vida tem de montes. Tem gente que investe e não sabe nem em quê, em coisas que não existem. Nada contra, mas a pessoa não sabe o que é Bitcoin, está investindo em Bitcoin, sei lá o que é isso. A pessoa está investindo num apartamento que nem saiu da planta, do chão, mas já está investindo. E por que quando a gente fala da palavra de Deus, de uma vida que está na escuridão, nas trevas, a gente não tem 2 minutos, 3 minutos para investir nessa pessoa, de mandar uma mensagem para ela e começar a discipular com amor?
Então esses meninos começaram a me chamar e foi daí que a mensagem começou a entrar. Eu fui a primeira vez, já mudou todo o quadro da minha vida, porque eu vi que era o amor. Era aqueles corinhos antigos, aquelas músicas com letras belíssimas, falando de vida, de amor e de fé. E no final a gente se abraçava, chorava. E eu louvo a Deus pelos meus amigos, porque foi através dele que eu conheci Jesus. E você deve se lembrar também do seu início. Não sei se você já é evangélico desde a nascença, mas pessoas investiram na tua vida. Pessoas oraram por ti, às vezes é uma mãe, é um pai. Tem pessoas que hoje elas sofrem porque pais oraram muito por elas. E os pais se foram e elas só vieram para Cristo depois da sua morte. E deve ser uma dor imensa. Eu estava pensando ontem, o bispo Fernando, ele veio pouco antes da morte do seu pai para Jesus. Tudo tem um propósito. Mas eu imagino a dor no peito de ao voltar para Cristo, o pai dele ir embora e ele ter que seguir sem o pai dele do lado. Aí eu paro, será que lá atrás, se ele caminhassem os dois juntos, pai e filho, fazendo a obra? Então a gente não pode deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. É para o reino, não é para você, é para o reino. Se não fosse essas pessoas lá de trás que dessem a sua vida para que a igreja continuasse, se não fosse Paulo que tivesse sofrido levando a palavra àquelas igrejas da Europa, aquelas igrejas da Ásia, Paulo ia, depois voltava e via como é que estava, monitorava, mandava cartas. Hoje é tudo muito fácil, né? WhatsApp, é reunião online, é tudo. E mesmo assim, às vezes a gente não se dispõe a fazer isso. A gente precisa amar mais as pessoas e é através da simplicidade de Jesus que a gente conquista isso. Foi com a simplicidade dessas pessoas que me trouxe até Cristo. E olhe que estar no futebol não é fácil. Eu joguei 19 anos da minha vida, é muito glamour e graças a Deus, minha irmã é prova disso, eu nunca subiu para minha cabeça, mas eu glorifico a Deus porque eu conheci Jesus no meio dessa trajetória. Mas é muita idolatria, é você sair na televisão todo dia, as pessoas te encontrar no shopping, querer foto, te abraçar. Mas eu louvo a Deus porque depois que eu fui alcançado, eu levei a palavra para outras pessoas. E um dia eu contarei meu testemunho, mas eu nem tamanho para ser goleiro eu tinha. Eu sempre fui humilhado porque eles diziam que nunca iria acontecer aquilo. E foi através da fé que Deus me levantou. Eu pude jogar 3 anos na Chapecoense, aqui em Santa Catarina. Joguei 2 anos aqui, um em Brusque e joguei um em Itajaí, no Marcelo Dias. Em 3 anos que eu joguei, porque 2 eu tive uma lesão e me operei. Eu fui 2 vezes o melhor goleiro de Santa Catarina. Mas isso foi para a honra e a glória do Senhor. E eu sabia que Ele tem um propósito em tudo isso, porque eu fui para Recife. E um dia eu retornei, um dia eu me afastei dos caminhos do Senhor. E foi aqui em Santa Catarina que eu pude retomar o caminho de Cristo. Hoje estou com minha esposa, andando no caminho do Senhor. Hoje a gente faz parte do ministério da igreja lá de Jesus, lá em Chapecó. Tem sido bênção na minha vida. Fazemos parte lá do ministério também. Então eu louvo a Deus porque Deus está sempre de braços abertos para nos socorrer. Mas a gente tem que amar mais as pessoas. Quando a gente usa a palavra de Deus para amar as pessoas, como o pastor falou aqui, as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele faz o impossível, Ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, porque Ele quer o teu coração. E a partir de quando Ele conhece o teu coração, Ele sabe do que você está disposto a fazer. Você está disposto a viver por Ele. E o morrer é lucro, como diz a palavra. Então, esse exemplo de Jesus, quando Ele lava os pés dos discípulos, é fundamental para guiar as nossas vidas. Porque naquela época as pessoas andavam de sandálias pelas ruas e era muita poeira.
E elas sujavam os pés, e quando chegavam na casa das pessoas, de parentes, de amigos, existia um escravo, as pessoas mais de um poder aquisitivo maiores, o escravo iam e na entrada da casa ele lavava os pés das pessoas que chegavam para ela entrar dentro da casa. Tenho certeza que nenhum doutor da lei, os fariseus, os escribas não tinha coragem de fazer isso com nenhuma pessoa. E Jesus, no capítulo, alguns estudiosos falam que no capítulo 22 de Lucas está tendo uma discussão entre os discípulos. Isso é a ceia, estão comemorando a Páscoa. E durante aquela mesa, durante aquela Páscoa ali, no capítulo 22 de Lucas, ele vai dizer quem é maior, quem é isso, quem... Há uma discussão. E alguns estudiosos dizem que nesse momento, Jesus pega a bacia, ele tira a sua capa, e ele pega a toalha, bota na sua cintura e começa. E diz, eu vou lavar os seus pés. Pedro, sempre ousado, né? Sempre brutão, Pedro diz, os meus pés você não vai lavar. Aí Jesus disse assim, Pedro, se tu não lavar, tu não faz parte comigo. Aí Pedro também, que é esperto, diz assim, até minha cabeça aí, meu corpo todo, né? Aí Jesus disse, não, vocês já estão limpos, mas tem um aqui que não está. Aí eu falo, quem era aquele que não estava limpo? Era o Judas. E você acha que Jesus deixou de lavar o pé de Judas naquele momento? Sabendo que ele ia sair daquela mesa e ia direto entregá-lo, porque tinha que se cumprir. Você acha que Jesus, durante essa trajetória, deixou de amar menos a Judas? Não. Mesmo sabendo que ele ia o trair. E nós vivemos pela emoção. Quantas pessoas estão na nossa vida ou passam pela nossa vida, que o nosso termômetro, eu me incluo nisso, é pela atitude que ela comete, aí a gente reage. A simplicidade não está na ação, a humildade não está na ação, porque eu tenho uma ação de ir agora no centro da cidade, assim como eu sei que vocês têm esse momento solidário de refeição, e é lindo, e continuem. Mas a simplicidade, vou dar um exemplo de um cônjuge com a esposa, né? O cônjuge, o marido com a mulher, ou a esposa com o marido. Quando você age com ela de uma forma simples, não, amor, tá aqui um café da manhã, tá tudo muito bem. Mas a simplicidade, a gente vê um homem simples, uma pessoa humilde, é na hora da reação. Porque a ação todo mundo consegue fazer. Mas na hora que você recebe um amigo, porque se existe uma coisa que... A traição ela só acontece de pessoas próximas. Se você não é próximo daquela pessoa, se você não tem intimidade com aquela pessoa, jamais vai haver traição. Agora, quando você anda com a pessoa, anda lado a lado com ela, você ama ela, você faz as coisas independente do que ela faz. Mas no momento que ela te dá uma palavra que fere o teu coração, a simplicidade ela é ativada a partir desse momento. Porque fazer antes de receber qualquer palavra é fácil. Quantos estão entendendo, amém? Quando você faz a sua simplicidade, você se doa pelaquela pessoa, quando está na temperatura normal, pressão normal é uma coisa. Mas vai pensando em fazer algo pelaquela pessoa, e quando você está de encontro a ela, ela vem com a palavra de afronta. Independente disso, você faz aquela ação. Aí você vai lá e lava os pés dela, você vai lá e enxuga com a toalha. Ela vai ficar constrangida. Foi assim que os discípulos ficaram, constrangidos. Como que aquela pessoa que está nos ensinando, aquela pessoa que é o próprio Deus, vai vir lavar os meus pés? Como? E o ato de você fazer isso, reagir de forma simples, é onde você vai conquistar essa pessoa. É onde você vai fazer a diferença na vida dela. Porque se tem algo que está precisando, é de algum reparo. Se houve atrito, se houve traição, está precisando de algum reparo. Judas, naquela oportunidade, foi amado por Jesus. Judas, ele tinha um cargo de confiança. Ele era o homem que cuidava das finanças. Jesus, ele teve o cuidado de preparar uma equipe. Jesus, ele teve o cuidado desses discípulos estar andando lado a lado com ele. Apesar que ele chamava alguns para orar e eles dormiam, né, pastor?
Tem alguns guerreiros que a gente, vamos lá orar e tal. Ou senão vai de joelho lá e quando está de joelho já fecha os olhos ali, apaga ali mesmo. Mas onde eu quero chegar nessa parte da equipe? A CI é uma equipe. O Bispo Fernando, através de uma palavra, ele começou a fazer as suas igrejas, a nascer as igrejas, cada um na sua cidade. Essa igreja, ela tem uma promessa de daqui sair outras igrejas. E quem vai estar liderando as outras igrejas? São vocês que fazem parte dessa igreja. Para isso, vocês têm que obedecer. Cristão, como eu falei, é crescer para baixo. Que eu diminua e que ele cresça. Não queira crescer para cima. Não ame as coisas, porque crescer para cima é amar as coisas. Será que ter mais seguidores? Será que sair com fotos bonitas no Instagram? Será que... Não tenho nada contra, tá? Mas Deus conhece o teu coração. Mas onde eu quero chegar é... Será que isso é mais valoroso do que você sair na rua e encontrar uma pessoa onde ninguém está vendo? E você derramar o teu coração para aquela pessoa, mostrando o caminho a seguir. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não se preocupa se ele vai derramar lágrimas, se ele vai te agradecer. Muitas das vezes você vai falar para essa pessoa e simplesmente ele vai dizer obrigado e com cara de ignorante sair. Mas nesse trajeto que ele sai, o Espírito Santo vai tomar a vida dele. Porque quando Deus ele começou a montar a sua equipe, todo mundo fala da ignorância de Pedro, né? Mas a ousadia de Pedro era tremenda. Todo mundo fala que Pedro andou e afundou, mas quem teve a coragem de ir lá, né? Ele poderia dizer, não vou não, tá, fica aqui, tá. E o interessante é que ele foi, andou, no momento das turbulências da vida, ele afundou, Jesus deu a mão, mas de mão dada. Ele voltou andando sobre as águas, ele não voltou nadando. Se ele voltou para o barco, ele voltou com Jesus de novo andando. Então, sem estar com a mão com Jesus, a gente não vai andar sobre as águas. Então, devemos amar. Jesus é o próprio amor. E Ele deu o exemplo, e o exemplo está na tua vida. Não é só falar. Jesus, horas antes de morrer, Ele deu o exemplo. A palavra diz assim, capítulo 13, versículo 7. O que eu faço, não sabeis, tu agora, mas tu o saberá depois. Versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ó, Pedrão, ó, 7:1. Viu que falou alguma besteira, disse, os pés e a cabeça, Jesus, também, né? Quer dizer, os pés não, as mãos e a cabeça. Aí Jesus disse assim, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Pois, no mais, todo será limpo. Ora, vós está limpos, mas não são todos. Então a gente sabe que nem todos estão limpos. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Você está limpo em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu creio. Daqui sairão evangelistas, profetas, dessa igreja sairá novas CI. E eu creio que a palavra ela vai se propagar, porque esse é o nosso objetivo. Assim como o faraó queria destruir aquele povo. E aquele povo queria ser reduzido para que não prosperasse. Assim o inimigo continua até hoje querer diminuir. O povo de Deus está aí. Querer destruir. O objetivo de um grupo terrorista é destruir Israel. Milhares de anos se passou. E isso não vai se cumprir. Porque Deus é com Israel. Nós somos o povo de Israel. Amém? Então quando ele falou isso, estão limpos, mas tem um que não está limpo. E quantas pessoas a gente conhece que andam do nosso lado, que estão sujos, que não foi lavado pelo sangue, que está precisando de uma limpeza, está precisando de um balde, de uma toalha, para que a gente possa lá
pedir para ele botar o pezinho no nosso joelho e com muito carinho a gente lavar os pés dele. Depois, com muito amor, enxugar com aquela toalha. Ele fez isso com Judas. E a gente veio também. Não foi pelos da fé. O da fé a gente vai discipular, vai ensinar, vai instruir. Mas a gente veio para trazer a palavra para aqueles que estão nas trevas, porque você é luz. E a gente precisa ir naqueles que estão sujos. Versículo 10 diz, versículo 11: porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estás limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendereis o que vos tenho feito. Ele fez uma pergunta. Vós me chamas mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ele é o próprio eu sou. Jesus, ele foi naquela cruz, ele sofreu, porque ele veio como um Deus encarnado, mas sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. E quando ele chegou naquela cruz, ele tem um momento que ele diz, por que me desamparaste? Mas ele disse isso, eu tenho certeza, ele sabia que tinha que se cumprir, mas ele sabia que Deus não o abandonou. Mas naquele momento, ele deve ter pensado em mim e você. Esse momento tem que se cumprir, porque eu quero eles comigo na eternidade. Eu não vou conseguir viver só. Ter eternidade e o Deus sozinho, não. O propósito tinha que se cumprir. Deus não desamparou. Se você anda triste, se você anda preocupado, achando que Deus te desamparou, pode ter certeza, está chegando o início de uma grande vitória. Eu creio que Deus, Ele está te preparando, porque a partir daquele momento, o louvor que escutamos aqui, ele diz que Deus se entregou na cruz, Deus ele resgatou, Deus ele abriu o véu, você tem livre acesso ao Pai, e ali foi o começo da nossa vitória, ali foi o começo de uma nova história. Então Deus nunca vai te desamparar. Deus ele está te preparando, Deus está te capacitando. Mas uma coisa, Deus falou comigo e eu quero compartilhar com você. Ame mais as pessoas do que as coisas. Dê valor. A gente precisa das coisas, não confunda. Mas você está me entendendo porque você é sábio, você é sábia. Temos que buscar as coisas, temos que pagar nossas contas, temos que procurar sempre ter o melhor. Mas que você possa amar as pessoas, que você possa investir nas pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir nas pessoas. E quem disse que para investir nas pessoas você precisa de dinheiro? Uma palavra vale muito mais do que muito dinheiro. Tem gente que está hoje aí com os cofres abarrotados, mas não tem uma palavra. Mas não está debaixo de uma palavra. Ela está até debaixo de uma palavra, mas de maldição. Ela não consegue sair dessa prisão. Ela não tem felicidade, ela está com vazio dentro do seu peito. E se você for falar com ela, você sente esse vazio. Pode ter um maior entendimento, pode ser douto em alguma ciência, mas ela tem um vazio. O sorriso dela é um sorriso sem graça. Já quando a gente está em Cristo, a gente vê pessoas que a gente olha para ele e pensa que esse cara é o maior milionário da cidade, pelo sorriso, pela alegria, pela sabe, aquele ato de contagiar as pessoas. Cara, esse cara tá vivendo num mar de rosas. E aí a gente vai andar com ele lado a lado e faz, mas você vive assim? Sim, porque eu tenho Cristo. Porque Cristo me resgatou, porque eu tenho prazer nele, porque ele me faz andar sobre as águas, porque ele lavou os meus pés, porque ele enxugou com uma toalha, e ele disse, eu vos dei o exemplo.
Ele continua dizendo no 14, no 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, faça vós também. Na verdade, vos digo que é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vou repetir. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E sabeis essas coisas, feliz sois se a fizerdes. Então Jesus ele está dando o exemplo para cada um de nós. E aqui eu estou encaminhando para o fim. Jesus ele desde a sua trajetória, desde o seu nascimento, ele se mostra a simplicidade. Onde foi que Jesus nasceu? Num lugar onde estavam os animais. Quem já foi em fazenda, quem nasceu em fazenda, sabe que ao se aproximar da onde estão os animais, é um cheiro, que eu digo aqui é o cheiro da nossa infância, né? As fezes dos animais, ali é o porco sujo, é o cavalo, é o gado. E lá estava Jesus, com seu pai, José, sua mãe Maria. Olha a simplicidade. Zezinho, Maria, José. Aí nasce Jesus na manjedoura, um lugar que bota comida para os animais. Lá está ele, naquele bebê conforto, né? Então Jesus ele vai passando o tempo, ele vai crescendo. A palavra diz que quando ele chega ali dentre os 10, 12 anos, ele está no meio dos doutores, né? Já ali próximo do templo. E aí a trajetória dele vai até os 30 anos. Tem passagem na Bíblia que diz que Jesus está lendo. Para você que não sabe, tem passagem na Bíblia que diz que Jesus está lendo. Então leia a Bíblia. Porque é só através da busca pela palavra é que a gente vai crescer. Quando você lê a palavra, ela entra no teu coração. Aí você medita nela. E quando você medita na palavra, que você pega aquele versículo, começa a meditar, Deus vai te colocando uma força tamanha que você quer colocar em prática. Alguém acontece isso aqui? Não. Lê uma palavra, lê um texto, lê uma história, uma parábola ali de Jesus, e daqui a pouco você quer sair na rua e fazer aquilo. Faça. Aí lê a palavra, vê um versículo, quer mandar uma mensagem para alguém, mande. Deus ele quer te usar. Então, a simplicidade dele, e aí ele demorou ali até os 30 anos. Lá na cultura deles, lá, a partir dos 30 anos pode ser mestre, então creio que Deus é tão perfeito que fez ele chegar aos 30 para começar o seu ministério. E o seu ministério está andando. Mas seu ministério pode avançar. Jesus fez tudo isso aqui, aproximadamente 3 anos e 6 meses. Foi muitos milagres, muitas maravilhas. Ele é o amor. Mas o maior exemplo que a gente pode levar para nossas vidas é a simplicidade. Comece a andar simples, comece a falar simples, comece a falar do amor de Deus de forma simples, que Deus ele vai te usar tremendamente. Ele entrou dentro do templo com uma jumentinha. Será que você tinha capacidade de, no momento de chegar em alguma premiação, algum local que você vai ser homenageado, algo que você recebeu pelo aquilo que tu fez, dizer, pastor, conhece alguém que tem uma jumentinha aí? Aí mete aquele paletó, sobe numa jumentinha e ó, será que alguém tem coragem? Não, mas isso aí não quer dizer que você tem que andar na jumentinha, mas quer dizer que você tem que andar de forma simples. Jesus andava de forma simples, Jesus falava de forma simples. Quando ninguém queria se aproximar do gadareno, ele se aproximava. Quando todo mundo tinha medo de repente de chegar até Lázaro, porque 4 dias já estava fedendo, ele só pediu para tirar a pedra. Deus ele quer resgatar sonhos. Deus ele quer resgatar ministérios. Você às vezes tem um ministério que lá atrás Deus te deu e de repente você deixou passar. E está esperando que Deus te dê outro ministério. E Deus está dizendo, filho, você é bom nisso. Só começa de novo. Só faz de novo. Começa de novo. Não para. Se a
Se a gente estiver andando de bicicleta e parar, ela cai. Assim é a nossa caminhada com Deus. É como se a gente estivesse andando de bicicleta. Se você parar, você cai. Continue. O amor de Deus é na tua vida. Saiba, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nesta manhã Deus possa ter falado ao teu coração. Que o Espírito Santo, ele venha te encher com alegria. É sair daqui renovado do prazer de Jesus em nossos corações. Ele cresce através de nós, mas ele tem que crescer de dentro para fora. E não é nas aparências. E por final, você pode dizer, mas eu não sei o que eu tenho para levar para as pessoas. Você tem um sorriso bonito. Você tem o melhor abraço. Você tem o melhor carinho. Você tem o seu testemunho para falar que Deus te resgatou. Você tem um versículo. Você pode presentear com a Bíblia, que já está na sua casa há anos e você nunca mais abriu ela. Você pode presentear com as coisas mais simples e belas. Você pode presentear uma pessoa, uma amiga, por exemplo, com uma flor que você passou pelo caminho, tirou e levou. São gestos simples que tocam o coração do homem. Devemos amar mais as pessoas do que as coisas. Tem gente que está colocando os pais nos asilos, os filhos nos orfanatos, e estão dando de tudo do bom e do melhor aos cachorrinhos, aos gatos, aos pets. Nada contra, é bom, é saudável, mas a gente jamais pode colocar o ser humano atrás de qualquer outra coisa. Jesus, ele nos amou, Jesus, ele te ama, e ele quer transbordar esse amor através da tua vida para aqueles que estão na escuridão. Podemos ficar de pé e aplaudir o Senhor Jesus?